Olá, amigos do agronegócio, de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro, estamos começando um vídeo Conversa com Analista. Hoje nós vamos conversar com o nosso consultor de Safras e Mercado, Paulo Molinari, falar sobre o mercado de milho. Antes de dar o boa tarde para o Paulo, vou convidar a quem não se inscreveu no nosso canal, que inscreva-se, que ative as notificações, que entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Alessandro, tudo bem? Um pouco agitado, o ano começou bem agitado, né? Mas vamos conversar sobre o milho nesses próximos minutos. Hein? Pois é, aquela história de que o ano no Brasil começa só depois do carnaval, no mercado aqui está muito longe disso, a gente vem vivendo dias agitadíssimos, né, e não é só no Brasil, o cenário global, com toda essa confusão envolvendo Rússia e Turquia, com outros países como Estados Unidos se envolvendo também, trazendo muitos temores nos mercados, isso tudo preocupa a todos e afeta também o nosso mercado, vamos falar um pouco disso. Paulo, já lançando a primeira pergunta para ti, vou depois agora compartilhar uma tela com os preços no nosso mercado físico, a gente viveu no ano passado todo tipo de quebra na produção de milho, né, um cenário que levou a preços históricos de alta, e ainda estamos carregando isso para cá, porque o preço ainda continua em patamares bem elevados, e também um cenário internacional com cotações bem firmes na Bolsa de Chicago, né, Paulo? Isso faz parte desse cenário que você está falando agora, de um mercado muito agitado, não é mesmo? Sim, exatamente. Nós viemos aí de uma quebra de safrinha, né, no ano passado. Agora tivemos mais uma quebra de verão, que é uma quebra de verão pior que a quebra do verão 2021, né, que também nós tivemos quebras, mas se concentrou mais no Rio Grande do Sul e menos no Sul, né. Esse ano pegou mais o Paraná, pegou Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em cheio, né? E isso torna aí o primeiro semestre de 2022 mais complicado que o primeiro semestre de 2021. Além disso, o nosso estoque de passagem, esse ano está sendo 4 milhões de toneladas, e o ano passado foi 6,5, né? Então parece pouco, mas para um mercado que está muito justo, e é um volume importante de redução de estoques, né? E além disso... Paulo, estou compartilhando a tela ali com os preços ali em cima, na parte superior de Campinas, e embaixo o preço Chapecó, só para a gente colocar aí uma imagem que acaba ilustrando bem o que você está falando aí. Sim, então esses preços que nós estamos atingindo agora nesse começo de ano são preços altos, né, claro, são preços aí que ainda não são preços recordes, nem para Campinas, nem para Chapecó, que são duas praças de referência importantes do ponto de vista do consumidor de milho, né? Porque são duas praças aí que formam os preços nacionais. Então, essas duas praças são bastante importantes dentro da formação de preço interno, e se você notar, a situação ela vai sendo complicada, o abastecimento continua apertado, regionalmente muito difícil, porém, os preços ainda estão mais baixos do que o ano passado, né? Então, o que muda isso, né? Isso tem mudado em função aí de dois fatores, principalmente. Primeiro, que o setor carnes não passa um bom momento, principalmente a suinicultura brasileira, né? Está numa situação aí bastante complicada, uma crise que começou no ano passado e vai se estendendo e deve chegar ao seu auge agora na metade do ano. A avicultura também está com margens mais apertadas, agora também o farelo de soja entra numa composição de custos muito altos, né? Então não é só o milho, é o milho farelo de soja. E o segundo ponto é que o produtor vai tomando decisões de reter mais soja dentro do armazém e vender um pouco mais de milho, né? Então, se ele tiver que fazer algum caixa de momento, ele está fazendo caixa com o milho e não com a soja. Porque a soja, agora, ele colocou na cabeça que a soja vai explodir, que vai faltar soja, que o mercado é altista, apesar de já ter subido bastante, né? Então, o produtor está meio condicionado psicologicamente em ir queimando o milho no mercado
e para ter condições de reter a soja por mais tempo, né? Então, esses dois fatores, o problema da liquidez aí do setor carnes, mais a decisão do produtor em vender milho, está mantendo esses preços os altos ainda, do milho ainda em patamares altos, porém, não consegue bater ainda os recordes de 2020 e 2021. Certo. Paulo, a gente sabe que normalmente ocorre aí no primeiro trimestre, depois que começa a evoluir mais ainda a colheita da soja, um movimento em que o produtor foca mais a colheita, comercialização, transporte da soja, né? E acaba deixando mais o milho de lado. Isso acaba trazendo um suporte para os preços do milho. Isso ainda se espera para esse mercado agora, principalmente a gente entrando no mês de março, ou com essa lógica alterada, de certa forma, aí que você citou agora há pouco, isso pode não ocorrer, tendo em vista que a gente teve quebra na produção de soja, teve quebra na produção de milho também na safra de verão, mas é um cenário, a gente tem praças de grande consumo como São Paulo, que dependem muito de transporte de outros estados, né, e concorre soja com milho, não acaba tendo que ser uma coisa ou outra, né, mas como é que fica, Paulo? Tu acha que ainda vai ter essa reversão e podemos ver de novo o milho passando geral da casa dos R$100? Olha, ainda temos chance, porque até entrar a nossa safra maior, que é a safrinha, que será em julho esse ano, nós temos aí um longo caminho, né? Então, temos todo o clima sobre a safrinha, o clima nessa região do Mato Grosso, Paraná e Paraguai, ele está muito irregular, choveu um pouco ontem, mas é uma chuva que pode ser apenas passageira, os mapas para março e abril não são bons, né? Então, assim, é uma situação que aparentemente vai nos permanecendo nesse viés de um primeiro semestre ainda muito complicado no abastecimento. Agora, regionalmente, por exemplo, Goiás e Minas Gerais, que tem colheitas mais para o final de abril e maio, eles podem ter uma folga de preço e abastecimento mais à frente, né? Agora, os estados aqui do sul, São Paulo, onde a colheita é agora, e o produtor já vem tomando a sua decisão de venda, essa decisão de venda agora do produtor, ela pode culminar em um abril, maio, sem milho na região sul, né? Então, isso pode realmente ainda ter variáveis bem altistas no primeiro semestre, combinando problemas de clima com safrinha, mais essa redução da oferta de milho disponível nessas próximas semanas. Então, até entrar a safrinha, que é a nossa grande safra, né, em julho, não há muita acomodação de preço. Agora, é importante alertar sempre os produtores que R$90 a R$100 no preço do milho é um grande preço, né, é um preço bem saudável, em particular para as regiões que não houveram perdas de produção, como São Paulo, Goiás, Minas Gerais, né? São preços muito bons, e se o produtor for aproveitando a venda, também não é uma prática ruim. Bom, Paulo, a gente estava conversando até ontem sobre isso, sobre a questão do clima, que é um elemento que agora se junta a todos os outros fatores em relação adiante, além, né? A gente não sabe até quando vai o efeito efetivo do Laninha, e ainda tem os institutos aí colocando uma tendência de que o inverno comece um pouquinho mais cedo, assim, em relação às entradas de massas de ar polar. Isso aí realmente é um elemento que vai fazer esse mercado já agitado poder ficar mais agitado ainda, né, Paulo? Sim, certamente, né? Tanto no mercado internacional quanto no mercado brasileiro, né? Devemos refletir que a Argentina ainda não tem safra definida, ainda está no seu ponto de decisão e é uma variável internacional. E agora nós entramos aí no weather market, né, no mercado de clima da safrinha, né? Então, o Laninha, pelo NOAA, ele vai pelo menos até o final do ano, já está aí bem definido nos mapas do NOAA, claro que isso pode mudar, mas ele está bem definido aí para se alongar ao longo de todo o ano. E a questão do frio cedo é uma característica do Laninha, frio mais intenso, né? Geadas mais intensas, um frio um pouquinho mais rígido que o normal. Agora, para quebrar a safrinha, nós teríamos que ter uma super geada em maio,
ou começo de junho, né? Porque essas lavouras, uma boa parte está plantada mais cedo. A fase crítica do milho vai ser abril e maio, com polinização e pendoamento. E assim, para a gente ter uma geada no Paraguai e no oeste do Paraná, catastrófica, a pronto de trazer uma super quebra, é uma coisa meio rara, né? Agora, já aqui nessa região de Guarapuava, Ponta Grossa, que é uma região mais alta, no mês de maio, mas não tem safrinha de milho nessa região, isso é plenamente possível, né? Agora, para as regiões clássicas de safrinha, oeste do Paraná, aos Mato Grosso do Sul e Paraguai, que é o eixo do risco, né? Parece um pouco mais difícil, apesar de ser clima, tudo ser possível, né? E depois nós entramos aí já, a partir de agora, desse metade do mês, depois da intenção de plantio americana no dia 31 de março, nós já largamos aí com o weather market americano, né? Paulo, deixa eu só compartilhar aqui a tela da Bolsa de Chicago, que a gente vai se encaminhando para o fim do nosso papo, falando da Bolsa de Chicago. Aqui, ó, compartilhei aqui o contrato, vamos ver se vai abrir aqui. Acho que apareceu aí, né, o contrato maio da Bolsa de Chicago. Vamos lá, Paulo, então, olha o que é essa escadinha, tá lá em cima, né? Está lá em cima e está muito em cima, né? A gente deve refletir que o preço normal do milho na Bolsa de Chicago é 3,5 a 4 dólares por bushel. Nós estamos batendo hoje 6,70, que é a máxima do ano, né? Bom, aqui tem vários ingredientes. Tem a questão do pós-pandemia, com a questão do petróleo acima de 90 dólares. Isso agrega muita demanda para etanol nos Estados Unidos, que falta gasolina. Isso aumenta a demanda de milho para etanol e reduz o estoque americano. Esse é um ponto importante nesse momento. Depois, é o preço do trigo, que com essa situação agregada agora da Ucrânia, o preço do trigo também está indo para as máximas do ano. E trigo caro sustenta o preço do milho caro também, porque os dois são substitutos na ração, certo? Então, tudo isso vai colaborando para esse preço do milho muito forte. E a grande incógnita ainda do mercado é o que a China vai fazer de agora até novembro, quando entra a nova safra chinesa 2022. Né? Até agora ela se mostra bem quietinha, bem tranquila, mas a Ucrânia tem sido um grande fornecedor da China de milho e de trigo, e se a Ucrânia não conseguir fazer exportações por fechamento do Mar Negro, por uma guerra, alguma coisa, a China vai ter que partir para compras de trigo e milho nos Estados Unidos, na Argentina, onde for possível. Né? Então, tem várias coisas. E um ponto central agora é a questão da área plantada americana. Então, 31 de março começa o jogo em cima da safra 22. E com este preço da soja, 16 dólares e meio, a soja está muito forte em relação ao milho. E é muito provável que o milho perca alguma coisa de área, talvez 2, 3 milhões de acres, que começa a ser o consenso para o plantio da safra 22, ou seja, milho perdendo 2 a 3 milhões de acres e a soja ganhando 2 a 3 milhões de acres. É um número que pode começar a ser aí altista para o milho, ou pelo menos mantém o milho acima dos 5 dólares por bushel, pelo menos por mais um ano, né? Ou seja, 22, 23, e pode ser baixista para a soja para os contratos após novembro, é claro, se a safra americana for uma safra normal. É importante frisar que esta quebra da América do Sul, ela coloca muita pressão sobre o sucesso de uma safra norte-americana 22. E tem o mercado de clima para eles também, né, Paulo? Isso, é muito mercado de clima, é muito mercado para Chicago, é muita volatilidade, porque se tem uma coisa que não pode ocorrer esse ano, do ponto de vista do abastecimento global, é uma quebra de safra americana. Porque quebrando uma safra americana de milho e de soja, o caos aí do segundo semestre está implantado para os preços internacionais. Paulo, uma última pergunta que não dá para deixar de fazer nesse momento é
que tu acha das implicações que, é claro, depende para onde vai esse cenário de praticamente guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas quais são as implicações nesse momento sobre o mercado, tanto em Chicago quanto no nosso mercado interno? Bom, inicialmente o mercado tem esperado que os governos anunciem sanções comerciais. Por enquanto, a Alemanha foi lá, fechou um gasoduto que não estava sendo usado ainda, então a implicação é zero. A Inglaterra impôs algumas restrições a algumas instituições russas. Os Estados Unidos proibiu aí as instituições russas de acessar a dívida soberana norte-americana. São movimentos no âmbito financeiro que não afetam muito os mercados de commodities por enquanto. Então, a grande preocupação está por dois lados. Primeiro, que os países imponham sanções comerciais, como tem o Irã hoje, por exemplo, como tem a Bielorrússia, né? Sanções comerciais e econômicas. Ninguém pode fazer negócio com o Irã e Rússia e Bielorrússia. Se isso vier para a Rússia, implica num movimento internacional bem diferente. E o segundo ponto é uma situação mais calamitante, né? Você ter aí uma guerra envolvendo a região do Mar Negro, fechando os portos do Mar Negro, e aí não sai trigo da Rússia, não sai milho da Ucrânia, não sai trigo da Ucrânia, e toda essa demanda mundial de trigo e de milho teria que ser carregada para milho e trigo americano, milho e trigo sul-americano. Então, nós podemos ter aí situações muito complicadas se esse processo se agravar, não necessariamente por restrições à Rússia, que é o maior exportador mundial de trigo, mas pelo fechamento do Mar Negro, né? Ali, fechando esse comércio, você vai ter o Oriente Médio ficando sem trigo, você vai ter a China podendo ficar sem trigo, você pode ter outros países da Ásia ficando sem trigo, e isso mexe com todo o mercado mundial. E tem o mercado de fertilizantes ainda, que se depende muito. Tem o mercado de fertilizantes, tem o gás natural, tem o petróleo, tem a amônia, tem a ureia. Mexer com a Rússia é bem diferente de mexer com a China. Com a China você negocia, com a Rússia não tem muita negociação. Então, por isso, talvez os países estejam um pouco mais cautelosos em impor diretamente, imediatamente, uma sanção plena comercial e econômica, né? Que seria normal, talvez, com outro país. Então, esse quadro é que vai realmente preocupando. Excelente, Paulo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Lembro para entrarem no nosso canal no YouTube, inscrevam-se, ativem notificações, entrem no nosso site safras.com.br, conheçam a nossa plataforma, solicitando uma demonstração gratuita. Um abraço, Paulo. Muito obrigado. Um abraço, Alessandro, a todos. Também outro abraço.